Fala pessoal, meu nome é Everton e hoje eu quero ensinar você a fazer o modelamento dessa peça aqui, ó, no SolidWorks e conseguir fazer a vista de seção dela, tá vendo? Que eu consigo dividir ela ao meio. Se eu desabilitar aqui, ó, você vê realmente a peça como ela é inteiriça, tá vendo? Legal, né? Se eu ativo, consigo visualizar ela cortada ao meio, ajuda bastante para quem está precisando enxergar como que é realmente o modelo, certo? Acompanhe o vídeo aí que hoje eu vou ensinar você a fazer esse modelo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Novo, nova peça, ok. Venho na aba aqui de esboço, seleciono esboço novamente aqui na esquerda. Ele pede para eu definir em qual plano eu vou começar a criar o nosso esboço. Eu posso selecionar a roldana do mouse, eu clico nela e movimento ele gera essa rotação aqui pra gente, tá vendo? Fazendo isso, eu consigo enxergar os outros planos, plano frontal, superior, direito. Posso escolher o plano superior, seleciono ele já permite que eu crie o nosso esboço nesse plano. Venho no comando retângulo, seleciono a seta aqui do lado direito dele, ele me dá essas opções de retângulo. Qual que eu posso optar nessa condição? Vou utilizar o retângulo central. O que ele quer dizer? A partir do centro, da origem que eu defini, ele vai gerar um retângulo. Quer ver? Ó, se eu clicar aqui na nossa origem, ele gera um retângulo, um quadrado, depende da dimensão que eu mencionar. Tá vendo? Então eu posso mencionar que ele é um retângulo de 80 por 80, ele já forma, na verdade, um quadrado para mim, certo? Clica em OK. Venho no comando de círculo agora. Posso selecionar essa ponta aqui do nosso quadrado, tá vendo que o cursor, quando aproxima dele, ele já mostra aqui para mim o símbolo de concêntrico, tá vendo? Em amarelo. Seleciono, faço um diâmetro de 23, seleciono novamente a origem, um diâmetro de 16 milímetros. Clique em OK, pronto. Esse diâmetro, eu vou copiar ele para os 4 pontos aqui do nosso quadrado. Os 3 que estão faltando. Como que eu posso fazer isso? Nessa opção aqui, ó, mover entidades, se eu selecionar a setinha do lado dela, aparecem as outras opções. O que eu utilizo? Comando de copiar entidades. Seleciono, ele pergunta quais as entidades que eu quero copiar. Eu posso selecionar essa e essa, certo? Os dois. Os parâmetros. De onde eu vou copiar esse nosso diâmetro? Posso utilizar a origem, que é o centro. Clico. Venho aqui nessa opção. Seleciono o nosso centro. E ele já copia para mim, tá vendo? Onde eu posicionar ele agora, ele vai ficar. Então eu aproximo aqui do nosso vértice, né? Seleciono esse outro ponto, esse outro ponto. Clico em OK, pronto. Os 4 círculos já estão posicionados, certo? Agora o que eu preciso fazer? Essas linhas aqui eu não vou utilizar. Como que eu apago ela? Venho nesse comando aqui, ó, aparar entidades. Seleciono, clico, ele gera essa linha imaginária, tá vendo? Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e segurar, ele gera essa linha. Onde essa linha encostar, ela apaga. Vê, ó. Tá vendo? Onde a linha passa, ela apaga toda a região que ela cruza. Eu faço isso nos 4 pontos. Apago aqui, aqui, e apago essa também que eu não vou utilizar. Certo? Bom, fizemos a nossa primeira parte do esboço. Agora o que eu tenho que fazer? Outro retângulo partindo desse centro aqui. Então, clico em OK, venho no comando de retângulo,
seleciono a origem aqui, ó, e faço um retângulo agora de 60, na verdade é um quadrado, de 60 por 60, certo? Clique em OK. Tá vendo aqui o nosso quadrado aqui, ó, o segundo quadrado que a gente fez não ficou no ponto correto? Como que eu faço para corrigir? Seleciono o esboço, clico em editar esboço. Ele volta novamente para o nosso esboço. Eu posso mencionar que esse ponto, seguro Ctrl, e esse ponto, eles são coincidentes. Ele já posiciona esse retângulo aqui, esse quadrado, no mesmo centro que o outro. Tá vendo? Feito isso, está corrigido o nosso esboço. Clico em OK. Posso vir aqui na opção de sair do esboço. Pronto. O primeiro esboço a gente já criou. O que eu preciso fazer agora? Eu venho nesse comando aqui nessa aba de recursos, seleciono ela e venho no comando ressalto base extrudado. Clico nele, ele pede para eu determinar qual é o plano ou esboço que eu vou utilizar. Seleciono a nossa árvore aqui, ó. Nosso esboço estava oculto, seleciono ele. Automático, ele já reconhece o esboço e faz uma extrusão dessa região aqui em amarelo, tá vendo? Mas eu não quero só essa região, eu quero todo esse restante aqui também. O que eu faço? Venho nessa opção aqui embaixo, ó, contornos selecionados. Posso selecionar a setinha, seleciono o esboço, clico com o botão direito do mouse e excluir. Certo? Agora eu venho e seleciono quais as regiões que eu quero. Tá vendo? Ó, onde eu clicar com o mouse, ele fica nessa cor meio vermelha. Eu seleciono, ele já faz o preenchimento, a extrusão de toda a região para mim. Eu menciono que essa extrusão, eu sei que ela é uma extrusão de 9 milímetros. Porém, ela está mandando para cima, tá vendo a seta? Eu quero que essa extrusão seja para baixo. Então eu seleciono essa opção aqui, ó, inverter direção. Clico, ela já inverte a posição, o sentido da extrusão para mim, certo? Venho, posso clicar em OK. Essa extrusão foi feita. Vou desabilitar os gráficos aqui para não atrapalhar a nossa visualização. Agora o que a gente precisa fazer? Essa região aqui, ó, esse outro quadrado de 60 por 60, a gente tem que subir ele. O que eu posso fazer? Eu venho aqui na nossa árvore, seleciono essa seta aqui, ó, aparece o nosso esboço novamente. Eu posso clicar nele, venho novamente no comando ressalto base extrudado, ele vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Ele quer fazer uma extrusão para cima, não quero isso. Volto em contorno selecionado, seleciono ele aqui, direito, excluir. E agora eu seleciono só essa região que é a que eu quero fazer a extrusão. Tá vendo? Eu sei que essa região ela tem uma extrusão de 146 milímetros. Altero aqui a dimensão, ele já dá uma prévia para mim, tá vendo? Clico em OK, pronto. A extrusão está concluída, certo? O que eu preciso fazer agora? Eu sei que aqui em cima eu tenho um raio. Como que eu faria esse raio? Teria que vir aqui, ó, nesse comando de fillet, seleciono. Eu sei que esse raio ele é concordante, ele pega desde essa face até essa outra aqui, ó, e tangencia nessa face superior. Então é um raio de um diâmetro, né? Ele forma um raio aqui de 30 milímetros, um total de um diâmetro de 60. Como que eu posso fazer isso direto para ser mais prático para mim? Ao invés de fazer um raio aqui e outro raio aqui. Eu venho nessa opção aqui, ó, fillet redondo inteiro. Ele abre essas três opções para mim, que seria o quê? Essa primeira, eu selecionaria essa face, essa segunda, essa face, e a terceira, essa face. Tá vendo em amarelo o que ele faz? Ele já gera um arco, um raio, tangenciando essa face, tangenciando essa e essa, consequentemente gera o raio de 30 para mim. Tá vendo? Venho, clico em OK,
pronto. O raio está concluído. Certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu sei que nessa face aqui eu tenho 2 diâmetros. Como que eu faço esses diâmetros nessa face? A opção mais fácil seria o quê? Eu seleciono essa face, ela fica azul, tá vendo? Seleciono, abre essa caixa de atalho aqui para mim, eu posso vir nessa opção, esboço. Ele já posiciona o nosso modelo e permite que eu crie um esboço nessa face. Venho no comando de círculo, clico com o botão direito do mouse e seleciono essa opção, snaps rápidos. Snap do ponto central, para quê? Ele já localiza o centro desse raio aqui para mim, e onde eu clicar nessa face aqui, ele vai puxar o centro desse raio para eu gerar o meu esboço. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, eu vou clicar aqui embaixo. Ó. Tá vendo onde ele parte a origem do nosso diâmetro? Ele sempre busca o centro do raio que a gente criou. Eu venho e menciono agora que eu quero fazer num diâmetro de 40 milímetros. Clico em OK. Venho novamente no comando de círculo. Agora eu posso utilizar a nossa origem aqui, ó. Percebe que quando eu aproximo o mouse próximo a ela, ele gera essa linha imaginária para mim? Então eu posso utilizar ela de referência, posicionar aqui mais ou menos, não preciso me preocupar agora porque eu vou alterar a dimensão depois. Clico e crio um diâmetro de 22 milímetros. Clico em OK. Agora eu venho em dimensão inteligente, menciono que dessa aresta até o centro do nosso diâmetro é uma distância de 36 milímetros, certo? E do centro desse diâmetro até o centro do segundo diâmetro, consequentemente, é os 80 milímetros. Por que consequentemente? Porque eu sei que a distância desse centro até o centro desse raio aqui já era os 80. Beleza? Clico em OK. Pronto. Agora o que eu posso fazer? Eu saio do nosso esboço, venho nesse comando aqui, ó, corte extrudado. Seleciono ele. Tá vendo que ele dá uma prévia retirando o material em todo o nosso modelo? Eu não quero que ele tire totalmente, eu quero que ele tire numa determinada profundidade. Então eu venho aqui ó, nessa opção e altero para 20 milímetros. Tá vendo como ele fica? Ele dá essa prévia para mim. Eu menciono que é cego, eu consigo colocar uma dimensão. Se eu mencionasse que era passante, ele nem gera o campo de dimensão aqui para mim. Tá vendo? Então deixo cego, 20 milímetros, OK. Tá vendo como já ficou? Agora o que eu preciso fazer? Um novo esboço. Seleciono o esboço, essa região, e faço outro diâmetro. Venho, clico com o botão direito, snaps rápidos, snap do ponto central. Ele já localiza o ponto central aqui para mim. Eu clico e posso fazer agora um diâmetro de 30 milímetros. Nessa região e nessa um diâmetro de 14 milímetros. Clico em OK. Pronto. Posso sair do nosso esboço. Venho em recursos novamente, corte extrudado. Posso mencionar que esse corte também vai ser outra dimensão de 20 milímetros. Clico em OK. Pronto. Os dois cortes já estão criados aqui para mim. Certo? Por último, eu venho novamente, seleciono o esboço, esboço novamente, seleciono esse plano e faço o último furo nessa região aqui, ó, que é um diâmetro de 18 milímetros. Clico em OK, saio do nosso esboço. Esse furo, esse rasgo, esse corte, né, que eu venho agora em recursos, corte extrudado, esse eu posso mencionar que é passante. Altero para passante, ele já ultrapassa o nosso modelo. Clico em OK. Pronto. Já finalizou aqui para a gente, tá vendo? Agora o que eu preciso fazer? Nessa face aqui eu preciso fazer um outro rebaixo de 22 milímetros. Então eu posso selecionar ele aqui para ser mais prático.
e seleciono esboço. Ele já rotaciona aqui para mim, tá vendo? Venho no comando de círculo, aproximo aqui, ó, da nossa linha de origem, ele já aparece aqui uma referência para mim. Posso mencionar que é um diâmetro de 22 milímetros. Ok. Dimensão inteligente. Sei que dessa aresta até o centro do nosso diâmetro é uma dimensão de 36 milímetros. Clique em OK. Saio do nosso esboço. Venho em recursos novamente. Corte extrudado. Ele dá uma prévia aqui para mim, já de uma dimensão de 20 milímetros, que é a dimensão anterior que a gente utilizou. Ele sempre mantém. Clique em OK. Pronto. No mesmo centro que o outro diâmetro, ele já acaba tirando material suficiente que fica um furo passante aqui pra gente. Tá vendo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu sei que dentro dessa peça aqui tem um raio de 19 milímetros e uma região vazada aqui. Como que eu faço essa região? Primeira opção, mais prática em si, eu posso vir em esboço, esboço novamente, ele pede para eu definir qual é o plano, eu posso selecionar na nossa árvore aqui, ó, que está oculta, seleciono, ela aparece os planos aqui, eu posso selecionar o plano direito. E venho nessa opção aqui, ó, vista de seção. No plano direito, tá vendo o que ele faz? Ele faz um corte bem no centro da nossa peça. Tá vendo? Mas na verdade ele está utilizando agora para fazer o corte o plano frontal. Eu não quero o plano frontal, eu quero o plano direito. Tá vendo como fica? Posso clicar em OK. A gente vai ficar visualizando o nosso modelo como se ele tivesse dividido ao meio. Tá vendo? Prático, né? Essa opção aqui ajuda bastante a gente para enxergar o nosso modelo quando tem algum rebaixo, algum detalhe específico dentro dele que a gente não consegue enxergar se a gente vê ele inteiriço. Agora, o que eu posso fazer? Só ativei aqui para vocês verem, vou até desabilitar. Esse nosso esboço, eu fiquei com dúvida onde que eu estava desenhando ele. Será que ele estava utilizando essa vista, essa outra? Posso vir aqui nessa opção das orientações das vistas, seleciono ela e clico aqui, ó, normal A. Ele já posiciona o nosso modelo do jeito que a gente estava visualizando ele para criar o esboço, certo? Eu venho agora no comando de círculo. No centro desse diâmetro, eu posso utilizar a referência dele e fazer um diâmetro de 38 milímetros. Certo? Clica em OK. Pronto, o diâmetro está construído aqui. Eu venho agora nessa opção, converter entidades. Para quê? Essa linha aqui, ó, essa aresta, eu não consigo visualizar ela aqui e utilizar ela de referência para eu criar o nosso esboço. Porque ela é uma linha que não existe, né? Eu vou dar um exemplo, vou clicar aqui em linha, selecionar o nosso diâmetro que a gente acabou de criar e vir para cá com ele sem dimensão nenhuma. Aí eu venho no comando aparar entidades. Se essa aresta aqui fosse uma entidade, fosse uma linha, quando eu clicar nela, era para minha linha apagar só até ela, só até essa entidade aqui. Quer ver o que acontece? Viu que apaga totalmente? Por quê? O programa não reconhece que aqui é uma linha. Ele não entende, não é uma linha. Eu estou visualizando aqui ela em laranja, mas não é. Eu estou dividindo a peça no meio, certo? Ó, se eu desabilitar aqui a vista, eu estou desenhando no meio do nosso modelo. Então ele não entende isso. O que eu preciso fazer? Posso deixar ele normal A. Eu venho nessa opção aqui, ó, converter entidades. Seleciono ela e seleciono essa aresta. Ficou laranja? Posso clicar, ele aparece aqui para mim, aresta 1. Já vou fazer essa aresta aqui inferior também, eu vou utilizar ela. Clico em OK.
Ele gerou uma linha para mim aqui e uma linha aqui embaixo. Agora eu consigo apagar a nossa linha. Se eu clicar em aparar entidades, eu consigo apagar exatamente quando ela coincide aqui com a nossa aresta. Tá vendo? Eu posso apagar essa outra linha que eu não vou utilizar e venho no comando linha, seleciono esse ponto de referência, venho até a nossa origem, ok. Clico novamente em aparar entidades e apago esse restante da linha que eu não vou utilizar e esse restante do diâmetro. Ele fica somente essa região aqui para mim. Tá vendo? Clica em OK. Aí você vai me perguntar, Everton, não entendi, para que esse esboço? Para que você fez essa região aqui? Agora, através desse esboço que a gente fez, a gente vai retirar material só nessa área, certo? Essa linha não precisava nem estar coincidente com a aresta, ela poderia estar para fora, não teria problema, entendeu? Mas como a gente já criou, já utilizou ela de referência, pode deixar exatamente sobre a aresta que toda essa região aqui vai sair. Quer ver? Como que eu faço? Eu saio do nosso esboço, venho em recursos, corte extrudado. Automático, ele já reconhece o nosso último esboço, certo? Tá vendo que ele está mandando retirar material do esboço para trás? Eu tenho que mencionar que eu quero fazer para frente também. Eu venho, altero a direção, posso mencionar que é passante, ele vai retirar todo o material aqui para frente. E para trás, também se eu quisesse, eu poderia mencionar que era passante. Tá vendo? Eu vou clicar em OK para vocês verem como vai ficar. Clica em OK e ficaria assim, certo? Aí vocês poderiam falar, pô Everton, mas se é passante, poderia ter utilizado essa face frontal, né? Realmente, mas nessa condição não é passante. Ela fica com uma alma na frente. Como que eu altero aqui? Aproveitar para mostrar para vocês. Eu clico aqui ó, na última comando que a gente criou, corte extrudado, seleciono a opção editar recurso. Ele volta na última opção que a gente estava utilizando. Aí eu altero aqui, ó, em vez de ser passante, eu menciono que ele é cego e com uma dimensão de 21 milímetros. Então, dessa linha do esboço para trás ele vai vir 21 milímetros e para frente a mesma condição, 21 milímetros. Desse ponto para trás 21, desse ponto para frente 21. Clica em OK. Pronto. Olha como ficou o nosso corte. Tá vendo? Ele retirou o material exatamente naquele esboço que a gente criou, certo? Então, aí fica mais claro para vocês entenderem por que eu utilizei o plano frontal e fiz a extrusão somente nessa região. Se fosse passante, eu poderia ter criado o esboço direto nesse plano aqui, certo? Agora, para a gente finalizar, o que eu preciso fazer? Aqui em cima tem uma saída, tem um furo também. Como que eu faço ele? Eu venho nessa opção aqui, ó, geometria de referência, plano. Ele pede para eu definir qual é a minha primeira referência, qual é o meu primeiro plano. Eu posso selecionar a nossa árvore, vir aqui, ó, plano superior. Tá vendo que ele seleciona o plano de origem aqui superior e dá um offset, uma dimensão, nesse caso está sendo de 10 milímetros, tá vendo? Eu quero que essa dimensão seja de 146 milímetros para cima. Na tangente do nosso raio aqui ele vai criar um plano para a gente, tá vendo? Venho, clico em OK, pronto, o plano está criado. Por quê? Em cima desse plano eu vou traçar o novo esboço. Então eu posso selecionar ele, seleciono o esboço, ele já rotaciona o nosso modelo. Tá vendo aqui a nossa origem? Eu posso utilizar a própria origem de referência para fazer o nosso esboço. Então eu venho no comando de círculo, seleciono a origem e crio um diâmetro de 16 milímetros, certo? Clico em OK. Posso utilizar o comando novamente de círculo, seleciono a origem
e crio um diâmetro de 8 milímetros. Clico em OK, pronto. Nosso esboço está concluído. Posso sair dele agora. Saio. Percebe que o plano que a gente criou, ele está ativo, aqui está visível. Eu não preciso mais dele. Então o que eu posso fazer? Se eu selecionar ele, clicar, ele abre esses atalhos para a gente. Eu posso vir e ocultar ele aqui, ó. Ocultou, não está aparecendo mais aqui. Na nossa árvore ele continua, mas no nosso modelo ele fica invisível, certo? Agora o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer uma extrusão dessa região para cima. O que eu venho? No comando de ressalto base extrudado, ele pede para eu selecionar um plano, um esboço. Eu venho, seleciono o nosso último esboço. Tá vendo o que ele faz? Ele já considera todas as linhas e sobe ela para mim. Eu não quero, eu quero só essa linha externa aqui, só o diâmetro externo. Então eu posso vir no contorno selecionado, seleciono, excluo. Tá vendo? Aí agora eu consigo selecionar qual a região que eu quero subir só. Eu posso selecionar só essa região, mencionar aqui para cima, ele sobe 6 milímetros, tá certo? E a segunda direção para baixo, tá vendo que ele já dá até uma prévia para mim aqui, ó, descendo até lá embaixo. Não precisa disso, eu posso descer ele só até aqui em cima, só para ele preencher esse espaço vazio que fica entre o plano que a gente criou e o raio. Tá vendo que ele gera essa área aqui, ó, vazia? Se eu só dar o offset dessa região para cima, essa região aqui fica vazia, fica vaga. Então eu tenho que mencionar para baixo, mencionar mais 6 milímetros. Ele mostra aqui para mim, tá vendo? Posso clicar em OK. Pronto. Preencheu. Fez o diâmetro para mim. Porém, eu sei que esse diâmetro é um furo, é um passante. O que eu posso fazer? Venho, seleciono o nosso esboço. Posso vir no comando corte extrudado. Ele vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Ele vai querer retirar material de todo o esboço. Eu não quero. Seleciono o contorno, clico com o direito, excluir, e venho agora só nessa região aqui, ó. Posso até rotacionar aqui o modelo para a gente enxergar só esse diâmetro. É só isso que eu quero retirar. Tá vendo? E agora, ao invés de mencionar que é cego, que eu tenho que colocar uma dimensão, eu posso mencionar que é até o próximo. Ele vai retirar material até essa região aqui, ó. Tá vendo? Até onde tem material para ele retirar, ele vai retirar. Como não tem mais nada aqui, o furo é um furo, né, um rebaixo, ele não tira mais. Clico em OK. Percebe que o furo está criado aqui. Se a gente visualizar de cima, também a gente vê o furo. Certo? Ah, Everton, e agora? Como que você vai fazer para me mostrar aquela vista da peça exatamente como está no início do vídeo? Porque aí eu estou vendo ela inteiriça, né? Eu não quero ver ela inteiriça, eu quero ver ela, o corte, exatamente como você me mostrou. Antes disso, eu já vou aplicar uma aparência aqui para ficar com uma estética mais realista, mais bonita para a gente. Posso mencionar que é um plástico, é o que eu sempre costumo utilizar. De alto brilho, vou colocar uma cor aqui, um azul. Clica em OK. Ativo os gráficos só para ficar mais realista, mais bonito, né? Para a gente enxergar. O que eu preciso fazer agora? Lembra que esse corte aqui, ó, vista de seção, se eu selecionar ele, ele faz um corte exatamente no plano que a gente está utilizando? Se eu selecionar o plano frontal, tá vendo que ele gera um corte aqui, ó? Ele vai dividir a nossa peça exatamente no plano que a gente criar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma seção dividindo ela no eixo frontal e no eixo no plano superior. Como que eu faço isso? A primeira seção aqui, ó, se você ver, vou voltar, vou até sair, vou clicar aqui novamente, ó. Clico em vista de seção
ele abre esse campo aqui para a gente preencher. O que eu posso vir na primeira opção é aqui, ó, seção 1. Qual plano que eu vou utilizar? Eu posso utilizar nessa seção 1 o plano frontal. Tá vendo? Ele está fazendo um corte exatamente nessa vista aqui da nossa peça, no plano frontal, e está retirando o material para mim, tá vendo? Ó? Se eu quiser inverter isso, eu posso vir na seta aqui, ó, inverter, tá vendo? Como fica? Onde eu quiser cortar, eu consigo, não precisa ser exatamente 90 graus, um ângulo exato, tá vendo? Posso até mencionar aqui, se for uma medida exata, colocar 45. Tá vendo como fica? Ah, 180. Ele inverte a posição para mim. Tá vendo? Que é exatamente isso que eu quero fazer. Deixo ele 180. Essa distância aqui, ó, ele está dando um offset do centro do nosso modelo, do centro do plano, de menos 1 milímetro. Posso mencionar aqui, ó, menos 2 milímetros, não tem problema. Aí eu venho na segunda seção. Seleciono a segunda seção. Nessa seção eu menciono que é um plano superior. Ele já deixa o corte mostrando aqui para mim, que a gente utilizou o plano frontal, e começa a fazer o corte do plano superior. Esse corte é a mesma condição. Ó. Eu posso vir e movimentar ele aqui e ver só a região que eu quero o corte. Tá vendo? Se eu vim selecionando, ó, ele vai alterando lá. Hoje agora está com 36 milímetros. Posso deixar com 35. Não tem problema. Eu preencho aqui do jeito que eu quiser ver a peça. Tá vendo? Clico em OK. Pronto. Ele faz a seção para mim. Tá vendo? Exatamente do modelo que eu queria. Vou deixar ela em isométrico aqui, ó. Tá vendo como fica o nosso modelo? Legal, né? É bastante útil para você conseguir mostrar algum rebaixo, algum detalhe que tem que, olhando o nosso modelo de frente, acaba não visualizando muito bem, certo? É mais para um detalhe mesmo, né? Porque se você for gerar as vistas, você vai fazer os cortes necessários, aqui é só para um detalhe, uma vista auxiliar, certo? Ah, quero mudar. Só selecionar ele. Quero mudar. Venho na opção, desabilito ele, habilito novamente e inverto os sentidos aqui, tá vendo? Ó, 180, deixar 0 aqui, clico em OK. Ele faz o corte do outro lado, tá vendo? Se eu selecionar, deixar isométrico aqui, ele fica nessa vista. Aonde você quiser partir o plano, você vai conseguir, certo? Bom, por hoje é isso. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo, esses comandos aqui para você conseguir enxergar, fazer uma seção no seu modelo. Gostou? Curte o nosso vídeo, compartilha para aquele seu amigo, sua amiga que está aprendendo SolidWorks, que ajuda muito o meu trabalho. Não esquece de se inscrever aí embaixo no YouTube, que ajuda demais, demais mesmo. E se você ativar as notificações aí no sininho, sempre quando tiver aula nova, vídeo novo, o YouTube vai te avisar que chegou vídeo novo, ou vai mencionar, ó, tem vídeo novo lá do Everton. Você vai ser um dos primeiros a receber, tá bom? Por hoje é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.